Vamos lá que nesse vídeo nós vamos analisar uma carteira de investimentos de quase R$1 milhão investidos. Quero acompanhar com vocês a evolução da Caroline Figueiredo, que é membro Elite aqui do canal. Então aqui nós vamos verificar a alocação estrutural, se está de acordo com o perfil de risco da investidora. Vamos analisar também qual das classes de ativos mais geraram retorno para o seu crescimento patrimonial até agora. E no final das contas quero fazer uma análise mais detida das ações, passeando aqui por cada uma delas, verificando se elas realmente têm as características essenciais para compor uma carteira de investimentos de longo prazo, como andam os resultados dessas empresas e se essa carteira fosse minha, qual das ações eu acho que merece novos aportes de acordo com o cenário macroeconômico atual. Lembrando que nada nesse canal é recomendação de investimentos, a intenção é trazer conteúdo informativo para você ganhar autonomia no mercado financeiro. Se eu te ajudar, eu peço que você deixe o seu like e um comentário, isso é importante para nós, e bora pro vídeo. Pessoal, a Caroline fez alguns cursos de investimentos ao longo do ano de 2021 e 2022 e em meados de 2023 ela montou essa carteira de investimentos. Vocês vão perceber aqui que é uma carteira bastante diversificada por classe de ativos. Então nós temos ações, renda fixa, criptomoedas e também ETFs, além de um BDR aqui. Então vejam que ela está exposta tanto ao dólar, quanto às criptomoedas, quanto à renda fixa e também às ações. Uma carteira bem equilibrada e balanceada. Para mais de 50% dos investidores, essa aqui acaba sendo a melhor pedida. Por quê? Porque eles não querem só um excelente retorno a longo prazo. Eles querem um retorno ajustado ao risco, se protegendo também da volatilidade. E vocês vão ver que ter colocado criptomoedas e ETFs estrangeiros foi um grande acerto por parte da Caroline. Começando pelas criptomoedas que representam quase 22% do portfólio dela. Nós temos o Bitcoin, o Ethereum e a Solana. E vejam, pessoal, que foi um grande acerto ter trazido criptomoedas para essa carteira. Então, um retorno de 78% no Bitcoin, um retorno de 33% no Ethereum e um retorno de quase 73% na Solana. Então, esses são ativos que eu não venderia. A gente não sabe até que ponto podem chegar essas criptomoedas. Ela comprou muito barata, então é uma reserva de valor que ela pode carregar para o longo prazo. Na sequência, nós temos uma posição de 16% do portfólio alocado em IVVB11, que é um ETF que replica a performance do S&P 500. Essa aqui é uma forma de investir indiretamente lá fora, capturando a evolução da economia americana através das principais empresas listadas lá. Então a gente vê que aqui também foi um acerto. Então é importante, pessoal, ter uma ponta da carteira dolarizada. Eu não acredito que agora seja o melhor momento para isso, dada a grande assimetria entre o IBOV e o S&P 500. Mas no futuro, quando tivermos um bull market e até mesmo uma redução dessa simetria, é interessante sim montar uma pequena posição lá fora. Aqui ela está com retorno de quase 16% e também é uma posição que eu não venderia agora. Na sequência nós temos um BDR de um ETF de Bitcoin, mais uma participação em criptomoedas aqui com excelente retorno de 76,23%. Então, quando a gente pega as criptos mais o ETF de Bitcoin, ela tem uma exposição em criptomoedas aqui de quase 27%. Na sequência nós temos uma posição de R$270 mil em renda fixa privada, o CDB do Banco Master rendendo 116% do CDI e temos um CDB do Banco C6 rendendo IPCA mais 6,2%. Vejam que ela teve o cuidado de se proteger debaixo do guarda-chuva do FGC. Então essa renda fixa privada ela serve para reduzir um pouco mais a volatilidade da carteira e como eu falei com vocês, essa alocação estrutural, pessoal, é a alocação clássica dos dias atuais. Se você for num banco, numa corretora, a alocação proposta provavelmente será uma alocação bem parecida com essa, justamente para ir de encontro ao perfil de risco do cliente. Então, mais de 50% dos investidores, eles não querem um retorno gigantesco a longo prazo, desde que a volatilidade seja extrema. Eles querem um retorno ajustado ao risco e com a volatilidade relativamente controlada. Então, essa é uma forma também de proteger um pouco mais o patrimônio a longo prazo. Agora a gente vai atacar o core business do canal, a parte de ações, onde eu gosto de me aprofundar um pouco mais, traçando não só o perfil de cada empresa, mas sabendo se a composição da carteira está bastante sólida para o carrego a longo prazo. Então percebam aqui que o maior retorno da Caroline foi justamente nas ações da Klabin, onde ela comprou duas ações Units por R$18,53, esse é o preço médio dela e agora ela tem um retorno aqui de 17,1%. Começando pela Klabin, que é a segunda maior posição na carteira, essa empresa desempenha um papel defensivo muito importante para a carteira previdenciária. Por quê? Primeiro ponto, ela tem receitas dolarizadas. Percebam que enquanto
as companhias ligadas à economia doméstica hoje desabavam, nós tínhamos a Klabin acumulando uma alta, mostrando que ter empresas dolarizadas na carteira são importantes em cenários assim, né, de turbulência aqui no nosso mercado interno. Outro ponto muito importante é que a Klabin ela tem algumas vantagens competitivas únicas. A primeira delas é que a companhia ela tem um custo muito baixo para produzir muito mais celulose, né? Então, em termos de competitividade florestal, dificilmente outro país vai conseguir bater de frente com o custo caixa da Klabin. Por quê? Porque aqui nós já temos uma geografia bem propícia à produção do pinus e do eucalipto e, além disso, a Klabin também investe bastante em tecnologia, né? Então, esse aqui é o tipo de análise que você não vê diretamente refletido nos números, né? Você tem que entrar um pouco mais no modelo de negócios da empresa para perceber. Outro ponto é que a Klabin tem um modelo de negócios altamente diversificado e flexível. Isso quer dizer que ela escolhe o que ela quer produzir e para quem ela quer vender. Vejamos que agora nós temos uma queda no preço da celulose pura. Então a companhia agora reduz a produção de celulose, deixa de vender um pouco mais de celulose para o exterior para focar em produtos com maior valor agregado. Então se você pegar os últimos trimestres da Klabin, ela passou a vender muito mais papel e principalmente embalagem do que celulose, protegendo um pouco mais os resultados diante da dinâmica desfavorável, né? Lembrando que a MP27 e a MP28, que ainda estão em fase de ramp-up, vão entregar um papel cartão com maior valor agregado e vão apresentar um custo de produção menor, né? Então você pega lá trimestre a trimestre, redução de custo caixa. É claro que a Klabin segue bastante alavancada nos preços atuais. Eu não considero que é uma ação que está de graça, porém no preço certo eu acho que é uma empresa que cabe em qualquer carteira previdenciária. Bom, então aqui nós temos uma posição de quase 16% na Klabin e uma posição de 27% no Banco do Brasil, que hoje é a maior posição da Caroline. Vejam que o Banco do Brasil ele continua sendo um banco muito barato, entregando resultados muito fortes, uma perspectiva de 10% de yield para os próximos 12 meses, porém houve um certo nível de deterioração na carteira de crédito, né? Principalmente no agro ali, onde a inadimplência explodiu. Então, apesar de ser uma ação muito descontada, sendo negociada agora um PL de 4,3 vezes e um P sobre VP de 0,78, é uma ação que de forma alguma eu venderia, porque o Banco do Brasil tem algumas vantagens competitivas de longo prazo também, né? Esse grande acesso ao agronegócio e também muito forte junto ao funcionalismo público, então é um banco que continuará lucrativo a longo prazo. Mas, devido ao peso dele na carteira, é um banco que eu não reforçaria aportes agora, né? Olharia para outras posições. Na sequência, nós temos uma posição de 14,7% na Prio. Galera, vejam que a Prio é uma das melhores petroleiras hoje trabalhando em território nacional, né? A gente tem aqui um dos menores custos de extração e consegue também entregar altíssimas taxas de retorno. Vejam que ela entrega aqui um ROI de 27% e um retorno sobre o capital investido de 15%, uma margem líquida gigantesca de 34,7%, mostrando que as operações da empresa são sim muito eficientes. Nós temos um endividamento bem controlado aqui, dívida líquida sobre EBITDA inferior a 1 vez e um PL de 7,1 vezes. Olhando para o EV/EBITDA, isso aqui é importante para companhias exportadoras, nós temos também um múltiplo bem descontado, né? Não dá para falar que é uma ação que está de graça, mas que estaria barata pelo que vem entregando de resultado, né? Altos níveis de eficiência e de rentabilidade. Lembrando que a Prio é uma ação de crescimento, né? Então ela não vai entregar dividendos agora. Porém, se ela continuar com um bom trabalho, a gente deve ver sim esse lucro crescendo forte na próxima década. É uma empresa que tem um padrão de qualidade acima da média e que ajuda também a dolarizar uma ponta da carteira. Na sequência, nós temos uma posição de quase 13% em ações da Vale. Pessoal, a Vale também é uma empresa que está na prateleira do mundo, né? Fornecendo para vários países, mas principalmente para a economia chinesa. Atualmente, me parece que a Vale está muito descontada, considerando que ela vem entregando de resultados, né? Uma forte geração de caixa, a empresa vem desenvolvendo a extração de cobre. Lembrando que a Vale tem um custo de produção muito mais baixo que os seus concorrentes, né? Então ela consegue entregar um minério com maior concentração de ferro e gasta menos para produzir esse minério. Eu acredito que nos próximos anos o dividend yield deve ficar nesse patamar de 8 a 9%, lembrando que além dos dividendos ela faz fortes programas de recompra de ações, né? Então ela vai remunerando em várias frentes. Olhando aqui os indicadores de valuation, nós temos a Vale trabalhando a um PL de 5,4 vezes e um EV/EBITDA de 3,4, que acaba apontando para uma empresa
muito descontada de acordo com a sua geração de EBITDA. Olhando para o endividamento, nós temos também dívida líquida sobre EBITDA inferior a 1 vez, mostrando que em termos financeiros a empresa está muito tranquila. Nos indicadores de eficiência, nós temos uma margem líquida de quase 23%, um ROI de 22,3% e um ROIC de 21,6%. Então, excelentes indicadores de rentabilidade, de eficiência, porém tem que lembrar que é uma empresa que é cíclica, né? Então vai passar por ciclos de mercado mais agressivos, a cotação vai oscilar bastante, mas se souber utilizar essa característica para comprar nos fundos, é uma empresa que pode sim entregar uma excelente rentabilidade a longo prazo devido às vantagens competitivas que possui. Na sequência, nós temos uma posição de 12% em uma seguradora. BBSE também é uma empresa que eu gosto bastante, acho que cabe em qualquer carteira previdenciária. Seguradoras são sim ativos que geram uma taxa de retorno muito interessante a longo prazo. Por quê, pessoal? Porque é o tipo de empresa que consegue lucrar em qualquer ciclo de mercado, né? Então, se nós temos uma elevação na taxa Selic, elas conseguem lucrar muito mais com resultado financeiro favorável. Porém, se existe uma queda progressiva na taxa básica de juros, aumenta a demanda por seguros e ela consegue compensar na parte operacional. Então, uma empresa que tem um equilíbrio excelente para a carteira de investimentos de longo prazo. E hoje nós temos a BBSE negociada a um PL de 7,8 vezes, entregando um yield de quase 8%, né? Retorno sobre o patrimônio líquido gigantesco. Lembrando que aqui existe uma distorção, né? Já que nós temos uma estrutura muito enxuta, gerando uma alta taxa de retorno. Porém, eu considero hoje a seguradora mais descontada e acredito que nessa faixa de preço de R$ 32 a R$ 33 a empresa aceitaria aportes. Na sequência, nós temos as ações da CEMIG, né? Uma posição aqui de apenas 9%. Pessoal, a CEMIG é uma empresa que melhorou muito nos últimos 5 anos, tem entregado também excelentes indicadores de eficiência, também de rentabilidade, um ROI de 23%, um ROIC de quase 20%. Apenas um cuidado que esses indicadores aqui eles estão um pouco contaminados por venda de ativos, né? Então, se a gente trouxer para um ROI normalizado, vamos ter aí um ROI de 16% a 17%. Entretanto, é uma empresa que está muito redonda em termos operacionais e financeiros, né? Agora que na parte do valuation é preciso ter um pouco mais de atenção, pois como eu falei com vocês, a empresa vendeu alguns ativos no ano passado e também esse ano, que entraram no caixa da companhia, logo impactaram o valuation atual da empresa, né? Então a CEMIG hoje estaria negociando a um PL normalizado de 7 vezes, lembrando que nos últimos 12 meses ela pagou um dividendo muito acima da média. O que a gente pode esperar para o próximo ano é algo na faixa de 90 centavos por ação, mas em termos financeiros também é uma empresa que está muito redonda, trabalhando sem dívida, né? Eu acredito que a CEMIG é uma excelente empresa para permanecer na carteira, deve continuar gerando bons proventos, porém não é uma empresa que eu considero que está de graça nos preços atuais, né? Então, para aportes aqui eu esperaria uma correção um pouco maior. Como eu falei, a gente tem resultados bastante inflados por venda de ativos, então muitos eventos não recorrentes impactando o valuation atual da empresa. Como você é assinante do canal, eu sugiro seguir aquele preço de compras lá da nossa planilha do mapa de valor. E nós temos a menor posição na carteira, 7,9% em ações da Itaúsa. E aqui sim eu acredito que é uma empresa que poderia receber aportes nos preços atuais. Por quê? Ela não está de graça, tá, pessoal? Não é uma empresa que está de graça, porém a gente tem vários eventos aqui que podem impulsionar a cotação. O primeiro deles, nós temos uma bonificação na gaveta já para segunda-feira, né? Então, Datacom segunda-feira, quem comprar até lá vai receber 5% a mais em ações. Isso não causa um impacto relevante no curto prazo, mas a longo prazo te ajuda a bater metas em número de ações. Outro ponto importante, nós temos um dividendo gordo previsto para fevereiro, né? O CEO do Itaú já informou que vai realizar um payout extraordinário e a Itaúsa ela repassa integralmente esse dividendo para o investidor. Outro ponto importante é que nós temos a Egea aqui no portfólio que deverá abrir capital no próximo bull market da Bolsa. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas quando acontecer, haverá um impacto significativo no patrimônio líquido da Itaúsa. Por fim, o último ponto é que a reforma fiscal deve reduzir bastante o desconto holding dessa empresa. E por fim, comprando a Itaúsa, você compra o conglomerado que é o Banco Itaú. O banco que tem participação relevante na Equatorial, o banco tem participação relevante na Porto Seguros e é o banco que entrega maior retorno sobre o patrimônio líquido e sem pegadinhas aqui, né? Então nós temos a carteira que cresce 10% na comparação trimestral e anualizada. O banco é blindado, bem defensivo aí, caso nós tenhamos novamente uma alta da inadimplência ocasionada por essa elevação progressiva na Selic. Então aqui você não compra o banco mais barato do mercado, não, mas você compra um banco que está relativamente descontado, com alto padrão de qualidade. Nós temos uma margem de segurança para aportes entre 20% e 30%,
temos uma bonificação no radar e também um dividendo a ser pago já em fevereiro, né? Então é uma oportunidade de comprar a Itaúsa por um preço razoável e receber alguns benefícios já no curto prazo de tempo. De uma forma geral, eu considero que a carteira da Carol está muito boa, bem equilibrada por classe de ativos. Acredito que, de acordo com esses descontos que nós estamos vendo agora na Bolsa Brasil, seria o momento de começar a olhar com mais carinho para aportar justamente aqui nas ações, né? Uma vez que nós temos uma forte assimetria tanto entre a renda fixa e as ações, como também a Bolsa Americana e o PL histórico da nossa Bolsa, né? Então tudo indica para ativos muito descontados, dando prioridade sempre para essas ações com padrão de qualidade superior, porque independente dos ciclos de mercado, o Itaú ele vai continuar lucrando muito nos próximos anos. BB Seguridade continuará sendo uma ação muito defensiva nos próximos anos. Então para vocês que têm aqui um perfil mais previdenciário, estão olhando para a janela de tempo de 5 a 10 anos, né? Justamente focados em uma renda que será um complemento previdenciário, agora é o momento de acumular bons ativos a preços muito descontados, né? Então a gente está olhando principalmente para o fluxo contínuo de renda, sempre mantendo a alocação estrutural de acordo com o seu perfil de risco. Essa é uma carteira que ainda vai longe. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, lembrando que aqui é a visão de um investidor um pouco mais maduro, com tempo de estrada, que considera fatores importantes, como não só o retorno, mas também a aversão ao risco dos investidores que estão começando agora. Se você quiser ter a sua carteira analisada aqui pelo canal, tem que cumprir esses 3 requisitos, né? Primeiro, ser assinante Elite, estar investindo há mais de um ano para a gente ter também um histórico para avaliar e, por fim, ter uma carteira cadastrada em algum site de controle, para a gente conseguir fazer também essa abordagem bem didática aqui no canal. Se fizer sentido para você, venha assinar o canal, participar da nossa comunidade, com análises exclusivas todos os finais de semana e um acompanhamento bem próximo do mercado, realizado diariamente no nosso grupo do WhatsApp. Fica aí o convite e até o próximo vídeo.